Olá a todos, eu me chamo João Paulo e sou aluno da UFSM no curso de Sistemas de Informação. Hoje irei apresentar um trabalho explicando o funcionamento de listas simples, listas duplas, filas e pilhas. Esse trabalho foi proposto pela professora Nara e faz parte da nossa primeira avaliação do semestre da matéria de Programação e Estrutura de Dados 2. Então vamos lá! Vou começar com as listas simples para facilitar o entendimento das listas duplas. Certo, então vamos começar com as listas simples, ok? Esse daqui é o código base de uma lista simples, é o que define ela, basicamente. A gente sabe disso, que é uma lista simples, né? Que se trata de uma lista simples, porque esse tipo de estrutura aqui só tem dois campos de alocação na memória, que é o info e o prox. E daí a gente fecha a lista aqui. Aqui é uma representação visual do que está acontecendo na memória, para vocês entenderem de maneira mais fácil. A gente tem um cabeçalho da lista, que guarda sempre o valor, esse valor aqui, que é o 001 da primeira caixinha de memória, ok? Daí dentro dessa caixinha de memória 001 a gente tem o nó info e o nó prox, né, que é um ponteiro que está apontando para o próximo nó, né, que seria esse info 20 aqui. Então, o que é uma lista simples encadeada? É uma estrutura de dados dinâmica composta por vários nós. Cada nó possui dois campos: info, que armazena um dado, por exemplo um número inteiro, prox, que guarda o endereço, um ponteiro do próximo nó. A lista é como uma corrente de caixinhas, onde cada caixinha sabe quem vem depois, mas não sabe quem veio antes. A gente pode visualizar isso dessa seguinte maneira, como eu coloquei aqui na visualização, onde cada caixinha tem uma informação e um ponteiro que aponta para a próxima caixinha. E a última caixinha aponta para null, indicando o fim da lista. A gente pode representar elas dessa maneira aqui também, para ficar de fácil visualização para vocês, ok? Esses blocos são alocados dinamicamente na memória com a função malloc, ou seja, são criados conforme o programa precisa, não ocupando um espaço físico, como vocês podem estar vendo aqui no código. Deixa eu procurar aqui, ó. Função malloc, ok? Agora voltando aqui para o quadro, eu peguei essa imagem para a gente fazer uma analogia bem rápida com uma fila de pessoas. Pense em uma fila de pessoas. Cada pessoa tem um crachá com seu nome info e uma seta apontando para a pessoa de trás prox. A última pessoa da fila tem a seta vazia, null. A lista começa com a cabeça, ponteiro inicial, apontando para a primeira pessoa, ok? As principais funções do código. Vamos voltar aqui para o código. Agora a gente vai entender as principais funções do código de lista que está sendo usado, ok? A gente tem aqui o insere, né, que tem juntamente aqui também a função malloc. Então ela cria um novo nó com valor i e o insere no início da lista. A nova caixinha aponta para a anterior, como estava explicado visualmente aqui para vocês. Ó. Agora a gente vai para a função retira. Remove o nó que contém o valor v. Para isso, percorre da lista e ajusta os ponteiros para pular o nó a ser removido. Depois libera a memória desse nó com o free. Se a gente não ajustar corretamente os ponteiros, a gente perde o acesso à parte da lista. Vamos para a busca agora. Percorre a lista até encontrar um nó com valor v, retorna o endereço do nó encontrado ou null se o nó não existir. É útil para confirmar se algo está na lista, né? Agora a gente vai para a função imprime. Mostra na tela todos os valores armazenados no nó info da lista. Bom para visualização e ver se a lista está correta. Vamos para o libera, que está aqui embaixo. Percorre toda a lista e libera com a memória de cada nó com free. Ao final, retorna null, indicando que a lista foi esvaziada. Agora vamos para a função contar. Conta e retorna a quantidade de valores negativos na lista. Agora vamos para a função vetor. Copie os valores da lista para um vetor de inteiros. Isso pode ser útil para exportar os dados da lista para outra estrutura. E aqui a nossa professora colocou uma função adicional, que seria a função primo. Conta quantos valores na lista são números primos. Percorre cada elemento e verifica se é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Agora, alguns cuidados importantes que a gente tem que ter ao manipular essas listas são: sempre verifique se o ponteiro não é null antes de acessar ele. Sempre libere a memória que você alocou com malloc para evitar vazamento de memória. Cuidado com a perda de referência. Se você remover um nó e não ajustar o ponteiro anterior, o restante da lista pode ficar inacessível.
A lista simples encadeada é uma ótima estrutura para inserções e remoções dinâmicas, onde o tamanho da estrutura não precisa ser reconhecido previamente. É ideal para apresentar sequências flexíveis. Com desenhos simples de caixinhas, conseguimos visualizar perfeitamente como a memória está sendo usada. Agora, vamos para listas duplas. Esse é o código base da estrutura e essa aqui é a representação visual de uma lista dupla. Então, o que é uma lista duplamente encadeada? É uma estrutura de dados dinâmica composta por nós com 3 campos, como vocês podem estar vendo aqui no código e aqui na representação visual. A gente tem o campo info, o ant de anterior e o prox de próximo. Isso significa que cada elemento sabe quem vem antes e quem vem depois, que é o contrário da lista simples, onde o nó apenas sabe quem vem depois dele e não sabe quem veio antes. Okay? Essa é a diferença das duas. Vamos representar então uma lista com 3 valores, 10, 20 e 30. Visualmente com campos ela ficaria assim. No começo, 10, info, prox 002, anterior 001, e ela termina em null, porque não tem nada depois aqui, né? Enfim. Um campo aponta para trás, ant, um campo que armazena o valor info, e um campo que aponta para frente, prox. Agora a gente vai aqui para uma analogia, que é a mesma analogia do código anterior, que é com uma fila de pessoas. Imagine uma fila de pessoas onde cada uma segura a mão de quem está na frente e atrás. O primeiro da fila só tem uma mão livre. Não há ninguém atrás dele. Anterior, null. O último também não há ninguém na frente dele. Prox, null. Como vocês podem estar visualizando aqui, não tem ninguém atrás dessa e não tem ninguém na frente dessa. Quem está no meio segura a mão de quem está na frente e de quem está atrás. Eu espero que tenha ficado de fácil entendimento com essa analogia e com essas representações visuais. Agora a gente vai para o código. Vamos então para as principais funções do código. Então vamos para a principal função aqui, a insere. Cria um novo nó e o insere no início da lista. O novo nó aponta para o antigo primeiro nó via prox e seu ant é null. Se já houver elementos, o antigo primeiro nó atualiza seu ant para apontar para o novo nó. Isso é o que torna a lista dupla. Os ponteiros são ajustados em ambos os sentidos. Agora vamos para a função retira. Ela remove da lista o nó que contém o valor v. Usa a função busca 2 para encontrar o nó desejado. Se for o primeiro elemento, atualiza a cabeça da lista L. Se for meio ou final, ajusta os ponteiros prox e antes para desligar o nó da corrente. E libera a memória do nó retirado. Agora vamos para a função busca. Ela percorre a lista procurando o valor v. Se encontrar, retorna o endereço do nó. E se não encontrar, ela retorna null. Agora vamos para a função alterar 2, que altera o valor de um nó, procura o valor v1 e troca por v2. Mostra na tela que a troca foi feita. Agora vamos para a função imprime, que percorre a lista do início ao fim, exibindo todos os valores info. É boa para visualizar a ordem dos elementos. Vamos para a libera, função libera, que percorre a lista e libera a memória de cada nó e ao final retorna null para indicar que a lista está vazia. As principais diferenças em relação à lista simples e à lista dupla são que na lista simples cada nó aponta somente para o próximo e na lista dupla cada nó aponta para o próximo e para o anterior. Na lista simples a gente pode somente ir para frente e na lista dupla a gente pode ir para frente e para trás, ok? Porém, a lista dupla ela usa um pouquinho mais de memória porque ela tem 2 ponteiros. Quando a gente vai fazer uma inserção na lista dupla, a gente tem que ajustar 2 ponteiros ao invés de ajustar só um. E a remoção ela é mais direta também, porque você tem o ponteiro para o anterior, né? Você tem o ponteiro do anterior e do próximo, então você consegue fazer uma remoção naquele elemento ali em si. Cada nó é alocado com malloc, ocupando espaço na área da memória. Memória e alocação. Cada nó é alocado com malloc, ocupando espaço na memória. Como vocês podem estar vendo aqui. E essa daqui é a representação visual do que seria um malloc. Okay? A lista duplamente encadeada é ideal quando você precisa de mais flexibilidade para navegar nos dados, pois você pode ir para frente e para trás nos nós, pode inserir e remover elementos de forma eficiente em qualquer posição. Apesar de ela ocupar um pouco mais de memória, oferece um grande ganho de controle e praticidade, principalmente em estruturas mais complexas. E eu acredito que seja isso por listas simples e listas duplas. Vamos agora entender o funcionamento de uma fila, tanto na lógica de programação quanto na forma visual.
Então, o que é uma fila? Uma fila é uma estrutura de dados onde os elementos são inseridos no final e removidos do início. Por isso ela segue a regra first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Como que funciona? A gente pode pegar essa imagem aqui para visualizar uma fila de pessoas no caixa de supermercado. A primeira pessoa que chegou será a primeira pessoa a ser atendida. Quem chega entra no final da fila e quem sai vai embora do mercado. Agora uma representação visual das caixinhas é: cada elemento da fila é um nó com dois campos, info, que é o valor armazenado, prox, um ponteiro que indica o próximo nó. Então a gente pode visualizar aqui, a gente tem info, nesse campo aqui, da caixinha 001, e prox, que aponta para a próxima caixinha, ok? E ela termina aqui com o fim, que seria 003. Ok? Basicamente na representação visual era isso. Esse é o código base, ok? Que também está aqui. Agora a gente vai para a estrutura do código, ok? Nessa primeira parte aqui a gente tem um type-def struct nof, que define um nó da fila contendo info, que é o valor do tipo float, prox, que é um ponteiro para o próximo nó. Agora a gente vai para essa outra parte aqui, que define uma outra estrutura, enfim, que é a estrutura principal da fila, com dois ponteiros, início, que aponta para o primeiro nó, e fim, que aponta para o último nó, como está aqui na representação visual também, ok? Vamos voltar aqui para o código. Agora a gente vai para as principais funções da fila. Aqui, a parte do insere, que é a função de inserir na fila, ela insere um novo valor no final da fila. Se a fila estiver vazia, o nó será ao mesmo tempo o início e o fim. O novo valor aparece à direita da fila e o ponteiro fim é atualizado, como vocês podem estar visualizando aqui. Aí seria assim, ok? Se não tivesse nada, né, além dele. Certo, agora vamos então para a função retira, ok? Ela está aqui. Ela remove o primeiro elemento da fila, libera a memória do nó que saiu. Se a fila ficar vazia, ambos os ponteiros início e fim viram nulo. Vamos para a função agora buscaF. Percorre a fila procurando um valor específico, retorna o ponteiro do nó se encontrar ou null se não encontrar. Agora vamos para a função imprime. Exibe todos os valores da fila do primeiro ao último. Agora vamos para a função libera, que está logo aqui em cima. Percorre toda a fila e libera a memória de cada nó. Após isso, a fila fica vazia e aponta para o reuso. Agora vamos para a função criaF. Inicializa uma nova fila com início e fim iguais a nulos. E agora a função vaziaF verifica se a fila está vazia, ou seja, se o ponteiro inicial é igual a nulo. Então, basicamente era isso no código, ok? Essas funções principais do código. Ok, então voltando aqui para a representação visual, a gente tem aqui mais uma opção, né, do código da função principal, né, da fila. E aqui a gente tem a representação dela na memória, ok? Que apontam para os endereços de memória, e aqui não seria fim, seria nulo. Quando for nulo, ela vai terminar, ok? Então a conclusão é: a fila é uma estrutura ideal para situações em que os dados precisam ser processados na ordem de chegada, como impressoras, filas de atendimento, sistemas de mensagem. Ela é simples, mas essencial em algoritmos e estruturas mais complexas, como em árvores, grafos e gerenciamentos de tarefas. Eu acredito que seja isso por filas, ok? Uma analogia fácil aqui com caixa de supermercado. Aqui está código em si, né, as principais funções do que a gente precisa para criar uma fila no código, e aqui está a representação na memória, ok? Agora vamos para as pilhas. Então, antes de começar as pilhas, ok, eu só queria deixar bem claro que eu corrigi aqui nesse ponteiro do fim na fila, ele vai apontar para null, que daí acabou a fila, ok? Era isso? Então vamos para as pilhas, ok? Então esse daqui é o código base das pilhas, ok? E essa daqui é a representação visual desse código. Essa daqui é uma analogia com uma pilha de livros. Para a gente entender o funcionamento da pilha com analogias, visualizações e explicações detalhadas. O que é uma pilha?
Uma pilha é uma estrutura de dados onde o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Isso é chamado de last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Como funciona? Pense numa pilha de livros. Você sempre coloca o livro novo em cima e quando for tirar, tem que sair esse primeiro que você colocou em cima. Vamos fingir que você colocou mais um livro aqui em cima, né? E daí quando você for ler, você começa lendo o de cima e não o de baixo, como se fosse na fila, ok? Na representação visual com as caixinhas, cada elemento da pilha é um nó com dois campos, info, que é o valor armazenado, e prox, que é o ponteiro para o próximo nó. Visualmente, a pilha cresce de baixo para cima, né? Ou seja, vamos supor que a gente só tem esse nó aqui, ele começa com um null, aí ele vai crescendo, né? 00 vai adicionando a informação 10, aí a 20, aí a 30, né? E assim por diante. Para ela ir retirando essas informações, ela vai tirar esse aqui primeiro, aí esse aqui por segundo, aí esse aqui por terceiro, e daí termina a pilha quando chega no null. Agora a gente vai para o código. Que nem vocês podem estar visualizando, a gente tem o typedef struct nop, que define o nó da pilha, contendo info, que é um valor de float, prox, ponteiro para o próximo nó abaixo. E aqui a gente tem typedef struct pilha, que define a estrutura da pilha, prim, ponteiro para o topo da pilha. Agora a gente vai para as principais funções da pilha. A função push insere um novo valor no topo da pilha. O novo nó aponta para o antigo topo. Agora vamos para a função pop. Remove o topo da pilha, libera a memória do topo antigo e atualiza o topo para o próximo nó. Agora para a função busca pilha. Percorre a pilha buscando um valor, retorna o ponteiro do nó se encontrar. Agora a função imprime, que é essa funçãozinha aqui, exibe os valores da pilha do topo para a base. A função libera toda a memória da pilha. A função cria, ela cria uma pilha com um nó prim que começa com um nulo. Agora a função vazia, cadê? Retorna 1 se a pilha estiver vazia. Agora a gente faria, por exemplo, uma representação visual, começa com um null, né? Depois ele vem colocando, vamos supor aqui vamos deixar assim, ó. Começa com o null, daí vai colocando 001 no topo, 002, aí vem pro 003, aí quando a gente for tirar, a gente vai tirando assim, ó. Entendeu? Até chegar no null ali. Isso daqui é a função de respectivamente push e pop, ok? Aplicações reais, então. As pilhas são usadas em funções recursivas, pilha de chamadas, undo/redo, que é o desfazer/refazer, que é o que eu estou usando aqui, ó. Ok. Algoritmos de backtracking, análise de expressões matemáticas. E essas são só algumas funções que a gente tem no algoritmo de pilha, então, ok? Com isso complementamos, né, as outras estruturas lineares de fila, pilha, lista simples, lista dupla, ok? A gente fechou essa parte aí, eu espero que tenha ficado de bom entendimento. É a minha primeira vez dando uma aula também, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, tô tentando, ok? E a conclusão, né, dessa estrutura aqui, a atual, a pilha, é que é uma estrutura de dados simples, mas poderosa. Com poucos comandos, push e pop, você já tem de forma confiável de armazenar e recuperar dados de forma ordenada. Ela é fundamental para entender como funções, compiladores, editores e jogos gerenciam suas ações em tempo real. E acredito que seja isso o trabalho, tá? Tá tudo bem certinho localizado aqui, que nem eu disse, é minha primeira vez dando uma aula, então, né, não sei como é que vai ficar as coisas, mas eu vou deixar tudo bem bonitinho, organizadinho aqui, e vou colocar no material junto com a professora. Bom, por enquanto eu acredito que era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Certo, então, na conclusão de tudo, eu acredito ter explicado bem o funcionamento de tudo, né? Da lista simples, da lista dupla, da fila e da pilha, ok? Com base no que aprendi nas aulas e nos códigos que foram trabalhados, ok? Qualquer dúvida estou à disposição para conversarmos. Como eu disse, essa é a minha primeira vez também montando
um material desse tipo, como se fosse eu apresentando uma aula. A professora disse que a gente ia entender quando a gente fosse fazer, e realmente eu só entendi quando eu estava fazendo, então tinha razão. Tô feliz de ter aprendido, e eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês também, porque eu entendi. Qualquer dúvida, estou à disposição para conversarmos mais. Muito obrigado, professora Nara. Boa noite.